Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Lu Mendes e hoje estou chegando para vocês com mais um simulado do Detran do Paraná. Pessoal, fiquem muito atentos aos vídeos porque tem várias questões novas que estão caindo na prova teórica do Detran. Como eu sempre falo, não está ainda atualizado o conteúdo, as novas regras com relação à pontuação e com relação à renovação, mas existem sim algumas perguntas novas que estão caindo. Vamos ver se nesse simulado aqui a gente dá sorte de encontrar alguma questão nova. Então, vocês vão entrar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, vão selecionar a prova teórica, vão digitar aqui embaixo a senha gráfica que pede e vão clicar em iniciar. O iniciar tem que ser no teclado virtual. Clicou em iniciar, ele já vai nos direcionar para a nossa prova. Então, pessoal, clicou em iniciar, ele vai nos direcionar para a nossa prova. Nossa prova é composta por 30 questões e vocês têm 50 minutos para responder. E dessas 30, acertar pelo menos 21 para obter aprovação no exame. Vamos lá, então. Número 1. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Gente, a primeira multa, a primeira infração, ela sempre será julgada pela JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Aí, contra as decisões da JARE, aí vai entrar o CETRAN. E contra as decisões da JARE e do CETRAN é porque não cabe recurso na esfera administrativa. Número 2. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela bateria e pelo dínamo alternador, tá? Então, a bateria, a única função dela é armazenar e fornecer corrente elétrica, enquanto o dínamo e o alternador vão carregar a bateria. O dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais modernos. Então, a energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela bateria e pelo dínamo/alternador. 3. Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve: as ordens do agente de trânsito sempre irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Então, nesse caso, ele vai acatar a indicação do agente e avançar. As ordens do agente de trânsito sempre vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Então, se o agente manda seguir, vocês vão seguir. Se o agente mandar parar, vocês vão parar, independente das demais sinalizações. 4. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, o número romano 1 é uma curva acentuada à esquerda, que está lá na letra C. O número romano 2 é uma interseção em T, que está na letra A. E o número romano 3 é uma pista irregular, que está na letra B. Portanto, a resposta correta vai ser: o número romano 1 equivale à letra C, o número romano 2 equivale à letra A e o número romano 3 equivale à letra B. Número 5. Os gradis são dispositivos utilizados para advertir aos condutores que existe pedestre circulando no passeio? Não. Impedir os veículos que de circularem sobre o passeio? Também não. Canalizar os fluxos de pedestre? Também não. Vai ser a letra D, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto.
Os gradis são dispositivos utilizados para evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. 6. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente nos últimos 12 meses. Leve ou média, letra C, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. 7. A calibragem incorreta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste. O pneu, pessoal, nada mais é do que uma bexiga. Quando você enche demais, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar só o centro da banda de rodagem em contato com o solo. Então, a calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com calibragem excessiva terá desgaste no centro da banda de rodagem. Na lateral, pessoal, na lateral externa, no caso, vai ser quando o pneu estiver murcho. Mas se o pneu está muito cheio, vai ser no centro da banda de rodagem. 8. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com remoção do veículo e apreensão da carteira? Não é tão grave assim. Multa e retenção do veículo? Sim. Apreensão da carteira? Não, e nem vai ser multa. Por que vai ser multa e retenção? Porque tem algo errado, tem algo faltando, ou com o condutor ou com o veículo. Toda vez que tiver algo faltando, tiver algo de errado, ou com o condutor ou com o veículo, sempre vai gerar multa, mais a retenção do veículo para regularização. 9. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve procurar um local seguro, fora da pista de rolamento, fora do acostamento, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Caso seja uma neblina mais fraca, vocês irão reduzir a velocidade, aumentar a distância do carro que segue à frente de vocês, caso tenha, e acender os faróis baixos do veículo. 10. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e as molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o capotamento do veículo nas curvas. Parece um pouquinho exagero, pessoal, mas não é. Amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, sim, o capotamento do veículo em curvas. 11. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é: vão existir sempre duas. A primeira delas, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Esta é a primeira.
A segunda vai ser braços ligeiramente dobrados. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos, ou então braços ligeiramente dobrados, 9 horas e 15 minutos ou braços ligeiramente dobrados. 12. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Vocês sempre irão multiplicar a velocidade por 1 quando for durante o dia com tempo bom e com pista seca. Irão multiplicar a velocidade por 2 quando for de noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo. Exemplo, uma pista de 100 km por hora durante o dia com tempo bom e com pista seca, multiplica por 1. 100 vezes 1, 100 passos. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, a velocidade de 100 vai ser multiplicado por 2, que vai dar 200 passos. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês irão iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. 13. Ser cidadão no trânsito é ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Não é desrespeitar a sinalização, nem conversar bastante com o passageiro, nem cumprimentar todos na via. Ser cidadão é ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Aspecto segurança em primeiro lugar, a vida de vocês em primeiro lugar sempre. 14. A faixa de trânsito adicional construída à direita de um longo aclive é subida, é o que sobe, é acima, nas rodovias deve ser utilizada por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. A terceira faixa, aquela pista mais à direita, ela sempre vai ser utilizada por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. 15. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o veículo. Distância de segmento ou distância de segurança é aquela distância que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês. Distância de segmento ou de segurança, que é a mesma coisa, é aquela que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês. Essa distância será sempre medida em 2 segundos. Se é o veículo que segue à frente, então é o veículo da frente. Vocês irão manter distância de segmento, distância de segurança de 2 segundos para evitar a colisão com o veículo que segue à frente de vocês. 16. Considere as afirmativas. Pessoal, nessa questão aqui, ele quer saber de vocês o que é crime de trânsito. Ele não está falando de infração, ele quer saber, são crimes de trânsito. Crime de trânsito está número romano 1 e o número romano 2. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Essas duas são sim crimes de trânsito. Agora, a número 3, número romano 3, não é crime de trânsito em hipótese nenhuma. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Habilitação vencida há mais de 30 dias
é sim uma infração de trânsito. Mas na pergunta ele quer que vocês identifiquem os crimes de trânsito. Crime vai estar na 1 e na 2. Afastar-se do local do acidente e dirigir sem possuir habilitação. Agora, habilitação estar vencida é uma infração, mas não é um crime de trânsito. Então, crimes de trânsito estão no número romano 1 e no número romano 2. 17. Os passageiros do banco de trás ao descer do veículo. Sempre que possível, pessoal, devem sair pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. 18. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, só que com prioridade sobre os veículos motorizados. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados, certo? Então, o ciclista, ele vai circular na rua, sim, junto com os veículos, sim, sempre pelo bordo, sempre na mesma direção dos veículos, nas ruas de forma geral. Porém, eles têm prioridade sobre os veículos motorizados. Bicicletas em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. 19. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeita a multa. Por que é infração gravíssima? Porque você está colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, é uma infração de natureza gravíssima. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeita a multa. Gravíssima porque você está colocando a vida da outra pessoa em risco. 20. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é o impacto provocado sobre o meio ambiente. Por quê? Porque se dizem para você que ter um carro vai te deixar feliz, você vai comprar um carro. Só que se falar isso para 10 pessoas vão comprar um carro. Se falar isso para 100 pessoas vão comprar carros. São 100 carros transitando, são 100 carros usando combustível, usando óleo, usando peças. Então, o impacto de tudo isso é diretamente sobre o meio ambiente. Então, os custos sociais desse consumismo de veículos automotores desenfreado é o impacto provocado sobre o meio ambiente. 21. Faz parte da direção defensiva o cuidado com a manutenção do veículo. No caso dos itens de segurança abaixo listados, é indicador de problema de funcionamento. Então, pessoal, aqui ele está falando o seguinte: ele quer um item de segurança e o indicador de problema de funcionamento, ou seja, você tem um item e qual que é o problema que esse item está indicando. Nesse caso, vai ser com relação à direção. O item de segurança é a direção. O problema do funcionamento é quando o volante direcionado em linha reta, ele puxa para um dos lados. Entenderam? Item de segurança é a direção. O indicador de problema é quando o teu volante, mesmo em linha reta, ele puxa para um dos lados. Então, o indicador aí de segurança mais o problema vai ser direção versus
o volante direcionado em linha reta, puxando para um dos lados. 22. Analise o texto a seguir. 3 amigos de 18 anos foram convidados para participar da reunião da ONG Trânsito Seguro, criada há mais de um ano, no bairro de classe média onde moram. Ao conversar sobre a possibilidade de aceitarem o convite, surgiram os seguintes argumentos. João, o primeiro dos jovens, diz que pretendia ir à reunião, pois tinha uma ideia para ser apresentada a respeito da melhoria da ciclovia construída há algum tempo na avenida. Com certeza, o João está super aí de acordo com o tema da reunião. Paulo, o segundo amigo, afirmou que também iria, pois seria a situação perfeita para fazer sucesso com as meninas. Claro que a ideia do Paulo não tem nada a ver com a reunião. Pedro, o terceiro, mostrou-se muito entusiasmado com a reunião e declarou: farei questão de discutir bastante, se for preciso até brigar. É claro, né, gente, que o Pedro também tá fora aí do tema da reunião. O único que vai estar diretamente ligado com o tema proposto pela reunião vai ser o número romano 1, vai ser o João. Então, neste caso, vai ser a letra C, o João, porque mostrou estar sintonizado com o princípio da participação no trânsito. Então, a resposta correta, a letra C, é o João, porque ele mostrou estar sintonizado com o princípio da participação no trânsito. 23. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Bom, primeiro, aquaplanagem ou hidroplanagem, que significa a mesma coisa, é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Essa aquaplanagem ela pode ocorrer pela combinação dos seguintes fatores. No caso da Cristina, primeiro ela estava em alta velocidade. Em sequência, começou uma chuva forte. Então, vai ser alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E a combinação de fatores que podem gerar uma aquaplanagem: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. 24. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. 1. Não movimentar a vítima? Sim, com certeza. 2. Aguardar socorro profissional? Também. Aplicar torniquete para estancar a hemorragia? Pessoal, não usa-se mais o torniquete, tá? Então, nesse caso seria não movimentar a vítima e aguardar o socorro profissional. Então, número 1 e número 2. Não movimentar a vítima. Se for motociclistas, procure não tirar o capacete de motociclistas e aguardar o socorro profissional. Lembrem-se, se tiver sangue, vocês não podem entrar em contato com os fluidos corporais da vítima para evitar o contágio de doenças infecto-contagiosas. 25. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos. O que são automatismos? São aquelas coisas que a gente faz automaticamente sem perceber,
certo? Em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para a execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é, pessoal, sempre que vocês verem a palavra automatismos, é desfavorável. Automatismos desfavoráveis. Automatismo desfavorável. Por quê? Por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, falou em automatismos, sempre desfavoráveis, pois, por mais atento que um condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. 26. O Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional? Não. Organizar estatística de trânsito em todo o país? Não. Alterar as normas da sinalização? Não. Gente, ele é um órgão executivo. Ele executa coisas. O que ele executa? Vistoria, vistoriar, registrar e emplacar veículos. DETRAN é um órgão executivo. Ele executa o quê? Vistorias, ele registra e ele emplaca veículos. Nos municípios onde não tem o DETRAN, quem faz esse mesmo procedimento de vistoriar, registrar e emplacar veículos, fazer teste prático, fazer teste teórico, vão ser as CIRETRANs. Não confundam CIRETRAN com DETRAN, tá? O DETRAN só tem um por estado. Por exemplo, no Paraná, ele fica em Curitiba. Em Santa Catarina, fica em Florianópolis. Geralmente fica na capital. O que vocês têm fora da capital são as CIRETRANs. Cada município tem CIRETRAN. Quando o município é muito pequeno, ele abrange alguns municípios ao redor, tá? Mas nos municípios não tem DETRAN. O que nós temos é uma CIRETRAN que tem atribuições muito semelhantes ao DETRAN. O DETRAN, que é um órgão executivo, que cabe, entre outras atribuições, de vistoriar, registrar e emplacar veículos. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Pessoal, notem bem. Cardíaca vem de batimentos cardíacos e respiratória vem de respiração. Então, se a pessoa parou a respiração e parou os movimentos cardíacos, então apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. 28. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios, baixo nível de fluido no reservatório, falta de estabilidade em curvas, indicação no painel de falha do sistema de arrefecimento ou baixo nível de óleo de transmissão. Baixo nível do fluido no reservatório. Estabilidade na curva não tem a ver com o sistema de freio. Arrefecimento não tem a ver com o sistema de freio e transmissão também não. Então, o condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios ou baixo nível do fluido no reservatório. Sinal de problema no sistema de freios, baixo nível de fluido no reservatório. 29. O pedestre em situação defensiva deve sempre estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. O pedestre em situação defensiva deve sempre estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. E 30. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores
Considere os requisitos. 1. Ser penalmente imputável? Sim. Ser penalmente imputável nada mais é que ser maior de 18 anos. Para as categorias A e B, o candidato precisa sim ser maior de 18 anos. Possuir carteira de identidade ou equivalente? Sim. Carteira de identidade e CPF ou qualquer documento com foto, carteira de trabalho, passaporte, documento oficial com foto, e saber ler e escrever. Não precisa comprovar a escolaridade, precisa apenas saber ler e escrever. Então, para fazer a primeira habilitação, os 3 itens acima estão corretos. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente, saber ler e escrever. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Ok, pessoal, finalizamos então nosso simulado. 30 questões respondidas e vamos ver se nós conseguimos gabaritar e acertar todas. Ok, pessoal, tá aí então. Finalizamos mais um simulado. Mais 30 questões respondidas, 30 questões corretas, 30 questões respondidas e comentadas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder cada um de vocês. Se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho. Se você já é inscrito, deixa o like, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Comenta aí de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos, porque é muito legal eu saber até onde os vídeos do canal da Prof. Lu Mendes está chegando. O meu muito obrigado de coração a todos vocês. Eu desejo muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo simulado.